Jogo de Cintura. A Ótica Noal está de aniversário e preparou uma promoção incrível para tornar o mês de setembro ainda mais especial. Nos 66 anos da Ótica, você compra suas lentes novas e ganha 66% de desconto na armação. Nossa idade é o seu desconto. Aproveite e comemore com a gente. Te esperamos na Rua do Acampamento ou na Policlínica Wilson Aita. Oiê! Começa agora mais um Jogo de Cintura. E na seleção de hoje, Daniela Minello, Núbia Marques, Oi. Débora Evangelista e comigo Fabiana Sparrenberger, os nossos parceiros de sempre. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema de hoje, gurias, eu devia ter deixado, não tô com a colinha hoje, tô com o celular, já me atrapalhei, né? Não adianta, quando a gente é uma mulher do papel, eu gosto do papel, da colinha, da agenda, eu gosto do jornal, de folhear o jornal. Tu também é dessa época, Débora? Eu sou. Me ajuda aí enquanto eu acho a pauta. Eu tenho que imprimir. Não devia imprimir mais, né? Tem que acostumar a não imprimir. Mas tem coisas que parece que eu só enxergo. Eu leio no computador, mas parece que eu não enxergo. No papel eu enxergo outras coisas. A pauta notícias de enchentes, terremotos e outras tragédias. Como você costuma acompanhá-las? Essa pauta de hoje, diante daí da maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, terremoto em Marrocos, onde os nossos repórteres, nossos profissionais, Denise Olim e Gilberto Ferreira, estiveram para fazer a cobertura da Conferência Mundial de Geoparques. Aconteceu o terremoto lá, então nós aqui, particularmente, né, a comunidade de Santa Maria e da região pôde acompanhar por meio dos vídeos, os depoimentos dos guris, que foram, obviamente, amplamente divulgados nos nossos veículos de comunicação do Grupo Diário, que era o único veículo de comunicação do Brasil e também das Américas, fazendo a cobertura lá do evento. Os guris também fizeram depoimentos, foram entrevistados pelos mais importantes veículos de comunicação do Brasil. E como nós costumamos acompanhar essas tragédias? Hoje nós estamos gravando quarta-feira, é dia... 13. Me ajudem, guria? 13 de setembro. Ontem à noite, 12 de setembro, teve uma chuva de granizo. E a Fabiana, jornalista que já acompanha inúmeras notícias, a gente está sempre ligado nisso aí, me peguei, muito preocupada com aquela chuva de granizo, assim, uma coisa meio descomunal. E aí a gente se dá conta do quanto essas notícias, principalmente quando estão perto da gente, quando comovem a esse ponto, como essa tragédia, principalmente no Vale do Taquari, e depois o terremoto na sequência, o quanto eles nos afetam. Digo, gente, ontem eu me peguei pensando, mas eu nunca fui apavorada por essas coisas, o que eu estava preocupada do que ia acontecer, fui correndo para ver se não tinha que tirar as tomadas, coisa que eu nunca faço, só me dei conta depois, refletindo. Não, mas eu acho que a gente entra num estado de alerta. Tudo faz com que a gente esteja. A gente olha, noticiário, tu abre as redes sociais, mesmo se tu não está escutando um jornal, alguma coisa, tu abre as redes sociais, está lá estampada o quê? O resultado, que é um resultado danoso para muitas pessoas, e aquela noção, eu acho que isso que nos afeta, a noção de destruição. Quando tu vê assim a rua tomada por galhos, por móveis, o barro, então aquilo nos afeta de tal maneira que a gente começa a ficar nesse estado de alerta. Então um granizo, uma chuva mais torrencial, a gente já se apavora, já se assusta, e em outro momento a gente talvez não tivesse essa reação. Eu vou ser bem sincera, eu procuro olhar com um distanciamento emocional, mas isso é racional. Na razão.
Eu olho pouco, ajudo no que posso, mando, todo mundo acho que ajudou de alguma forma, com algum donativo, seja roupa, calçado, alimento, água. Acho que a Santa Maria acho que fez um trabalho muito bonito nesse sentido de arrecadação para o envio. Eu faço, ajudo, mas eu procuro manter um certo distanciamento. Eu acho que é para mim não entrar nesse estado assim, mais emocional de afetamento. Mas eu digo, mesmo quem tem dentro da profissão, a gente jornalista tem que, se a gente for se afetar por toda notícia ruim que tiver que dar, realmente a pessoa não resiste. Mas às vezes a proximidade, ver os guris, eu brinquei. Brinquei não, falei sério com o Deni, disse, olha Deni, eu só consegui dormir direito no dia que tu já estava a caminho, tu estava no Brasil já, o avião já estava no Brasil, já estava em São Paulo. Daí, depois disso eu consegui dormir sem acordar com sobressaltos, com pesadelo. Então, quando é mais próximo da gente, não tem como a gente não se afetar. É muito difícil a gente imaginar aquelas pessoas, porque não é uma casa, não são 2 bairros, é uma cidade inteira com tudo, absolutamente tudo perdido e tendo que partir do zero, reconstruir. E é bem complicado, né, gurias? Eu vou trazer um pouco da minha experiência. A Núbia que mora para fora, contextualize sua situação do para fora. Exatamente. Antes de eu falar do para fora, né, uns 20 anos atrás, eu passei por uma situação bem delicada na casa dos meus pais, né? E desde ali, para mim, eu entro em pânico já. Para mim é coisa surreal, assim, é surreal. Que foi uma tragédia também que aconteceu aqui em Santa Maria, não me lembro qual época que foi, mas eu estava em casa com a minha mãe e com a minha irmã mais nova, e veio uma ventania e levantou todo o telhado da minha casa. Todo. E a gente entrou em pânico. Eu me lembro que eu entrei em pânico, e a minha mãe não sabia o que fazer, porque, imagina, né, com duas crianças, não, porque eu já era adolescente, mas me deu um pânico, assim, ó, que hoje eu trago... Isso aí deve ter sido 11 de setembro de 2002. Pode ser. Que foi eu me lembro da capa do jornal da época. Foi destruidor, assim, ó, varreu, acho que principalmente lá na Santa Marta, eu me lembro das imagens, eu me lembro que eu saí correndo de casa para ir pro jornal para fazer a cobertura. Eu fui tava sem luz e tava um pavor. Eu fui eu me lembro até hoje que eu olhava para os pés e tinha uma meia de cada cor. Fui de qualquer jeito, peguei um táxi correndo, tava tudo. Deve ter sido na tua adolescência, então era mais ou menos isso. Então, assim, 2002. foi uma coisa muito, porque parece que eu tô vivendo aquilo, assim. Porque começou a tremer o telhado, gente, uma coisa assim apavorante. E a gente nunca viveu aquilo. E levantou todo o telhado. Todo o telhado. E eu me lembro que meu pai trabalhava naquela época na prefeitura. E eu era adolescente, eu fazia estágio na prefeitura. E aí meu pai foi pra casa, botou uma lona e disse assim, agora vamos ajudar, que tem gente que tá precisando mais do que nós. Deixou a minha mãe ali e nós passamos 2 dias recolhendo donativos, recolhendo tudo que a gente tinha com a nossa lona lá. Mas isso foi uma coisa que me impactou muito, porque hoje eu entro em pânico. Né? Então, por exemplo, eu moro pra fora, gurias, a gente já ficou... Teve granizo ontem à noite lá? Teve, só que ontem eu tava num evento e eu tava no centro. Então, pra mim foi pior ainda, porque começou... E meu carro tava no relento. Sim. E começou a cair aqueles granizos. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? E todo mundo apavorado, me tinha um encontro de mulheres ontem, e aquele barulho é uma coisa que é surreal, né? Porque parece tiro. Parece que vai detonar tudo. E lá onde eu moro, que eu moro no Campestre, é uma zona que é muito perigosa, porque desce muita água do peral ali. A minha casa é bem no vale, bem no pé do peral antes de subir. Então desce muita água mesmo. Não me lembro qual o ano que foi, a enchente foi tão grande que levou a ponte. Meu Deus. Então da minha casa para cima, ninguém entrava e ninguém saía, porque era uma coisa surreal. Parecia uma coisa de outro mundo, sabe? E muito perto da gente. E eu nunca me esqueço, que daí o Giovanni tava pro lado de lá, eu digo, né? E aí ele conseguiu entrar e fizeram lá pra poder retirar nós tava sem luz. E a gente fica sem luz, a gente fica sem água, né? Porque é poço artesiano, enfim.
E eu nunca me esqueço que eles fizeram uma ponte pra gente atravessar. Gurias, quando eu cheguei, era um buraco assim, ó, que eu disse assim, eu não vou conseguir passar. A Sofia era pequenininha também. Imagina. E aquilo me impactou de uma maneira que essa madrugada, né? Gente, começou aquele vendaval e caiu a luz, né? Daí eu vi aquelas árvores, sabe, quebrando. Então, sim. assim, é uma Revive tudo, né? Revive. E eu entro em pânico, assim, eu fico... Se eu tô deitada, eu fico em posição fetal, porque parece que ali eu tô protegida, né? Tô protegida de uma maneira assim. Mas a gente vivencia isso sempre quando tem ali. E a gente mora perto da barragem. Então, assim, agora eu tava vindo contando pra Fábio, eu disse, Fábio, vou tentar. E eu só disse, venham em segurança, por favor, não faz nenhuma loucura, nem venha se não der. E a gente não tem como fazer, sabe? Não tem, porque a gente já sabe o grau da natureza. O que a natureza é capaz. Então, tu vai até um ponto, é o que eu digo, eu vou até um ponto, se não dá, eu retorno, volto pra minha casa e fico lá, quietinha. Mas vivenciar isso, nossa, é uma coisa muito surreal. Mas nesse caso, por exemplo, no Vale do Taquari, muitos depoimentos mostraram que as pessoas ficaram ainda em suas casas porque moravam ali 30, 40, 50 anos e achavam que tudo aquilo que já tinham vivenciado não aconteceria para além daquilo. E não saíram e aconteceu o que aconteceu. Me chamou a atenção uma reportagem do jornalista o Juliano Castro, gurias, que era daqui de Santa Maria, inclusive, né, que agora está na RBS, Rede Globo, que ele não se conteve na sua emoção, que ele foi lá diretamente, acho que foi em Roca Salles que ele foi, na região do Vale do Taquari, e ele entrevistou um casal que perdeu a casa, que a casa sumiu, assim, porque lá teve perda... total de muitas casas, né, de fábricas também, né, a própria Beira Rio, né, o Argento tá falando que vai demorar, que ele resolveu dar férias coletivas, porque não tem o que fazer, né, até tentar recuperar vai dar mais ou menos uns 60 dias para não desamparar os profissionais que estavam trabalhando lá e as famílias, mas não tem como a gente ficar sem ser acometido, né, por situações como essa. Eu lembro que uma vez nós estávamos posando, só para ter um nível, assim, não chega aos pés o que aconteceu, né, dessa enchente, dessa catástrofe, mas nós estávamos em Itaara e teve uma chuvarada, assim, muito forte, e nós estávamos posando lá, eu não tinha os filhos ainda, e eu lembro que o nível do rio, Manuel Alves é o nome do rio ali que desce Itaara e que corre ali no Rincão dos Minelos, subiu tanto, gurias, que chegou na parte alta do terreno e a estrada ficou tomada. E aí o meu ex-esposo disse assim, não, a gente tem que ir embora logo. E na época a gente tinha um carro um pouquinho mais alto e ele disse, a gente passa. E nós estávamos nós dois e um cachorro. E eu lembro que ele foi passar na rua e a água dava no nível da janela. E eu disse, eu não vou. E ele disse, e eu vou. E eu disse, então tu vai. Eu disse, se eu tiver que ir, eu vou a pé, a nado, mas eu não vou passar. Porque a gente tinha que passar por uma ponte e eu fiquei com receio, porque ali a correnteza era muito grande, que o carro, a hora que passasse na ponte, fosse levado. Eu lembro que um senhorzinho estava com uma taquara e ele dizia assim, vai morrer aqui, teu esposo está indo embora. E eu disse, não, seu Marquesan, não vou. E eu lembro que ele passou e o carro fazia um movimento assim de um lado para outro e conseguiu passar. Gurias, o pavor, eu disse, daqui eu não saio. E eu lembro assim, aqui, acho que passou uns 40 minutos e a margem do rio foi descendo e foi descendo. Ou seja, se uma situação pequena como essa, a gente já entra nesse pânico, nesse pavor. Eu ia ficar ali, subisse o que subisse a margem do rio, mas eu não tive coragem de passar de carro. Eu disse, se eu tiver que morrer, eu morro do lado de fora, mas não trancada dentro de um carro. Agora, imaginem essas pessoas. Eu lembro de uma que me comoveu muito, uma senhora que estava com uma cuidadora, ela mora para fora, e a água subiu tanto que chegou ao telhado e a cuidadora conseguiu ir com essa senhora para uma estrutura de parreira e ali elas ficaram por 8 horas e essa senhora de 99 anos sobreviveu com a ajuda de uma estrutura de uma parreira. Guria, essa dimensão disso tudo que aconteceu, das perdas, né, de pessoas que morreram, que foram levadas pelas enchentes, é algo assim que a gente não consegue dimensionar, na verdade. Ontem, quando começou aquela chuvarada, que eu moro num prédio, balançava, eu disse, vai cair a janela de vidro. Porque era tão forte, e os gatos começaram a miar de um jeito assim, porque o animal, ele sente, né?
E aí eu lembrei de uma coisa que a minha mãe e meu pai faziam quando tinham enchente, ou tempestade, ou vendaval, ou muita chuva de granizo, que era queimar aquele ramo bento que a gente pega na semana da Páscoa, né? E ontem eu comecei a rezar, gurias, queimando aquilo lá, e quando eu acordei de manhã, os meus filhos falaram: mamãe, que cheiro é esse de queimado? Eu disse: a mamãe à noite fez uma coisa que os meus pais faziam e ainda fazem, né? Que é orar, porque a gente não tem o que fazer. Além de ajudar nos postos de coleta aqui de alimentos, o próprio prefeito lá de Roca Salles disse: pelo amor de Deus, porque o ser humano ele quer ajudar e ele quer estar presente nesses lugares para poder ver também. E ele pediu encarecidamente que não fossem até lá porque estava tendo congestionamento nas BRs e o socorro não chegava a tempo porque as pessoas queriam levar para ajudar. Então o ser humano ele quer ajudar. É natural do ser humano, mas não tem como a gente não ficar abalado. Não tem, gurias. E não tem como não chamar intervalo agora. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. A Ótica Noal está de aniversário e preparou uma promoção incrível para tornar o mês de setembro ainda mais especial. Nos 66 anos da Ótica, você compra suas lentes novas e ganha 66% de desconto na armação. Nossa idade é o seu desconto. Aproveite e comemore com a gente. Te esperamos na Rua do Acampamento ou na Policlínica Wilson Aita. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de cintura de hoje pergunta: como você acompanha as notícias de enchentes, alagamentos, vendavais, terremotos e toda essa destruição? A gente estava falando aqui no intervalinho que a gente só vendo, né, vendo as imagens e tentando se colocar no lugar já é tão difícil. Imagina essas famílias, e aí a gente sempre diz: tá, mas perdemos só as coisas materiais. Não, mas teve gente que perdeu familiares, histórias dramáticas, né, de pessoas que estavam sendo salvas e que não conseguiam ser socorridas. Eu acho que também é um momento para a gente, eu sempre procuro parar um pouquinho nesses momentos e pensar, né, porque essas pessoas perderam tudo, perderam familiares, perderam, uma cidade foi perdida, né?
eu acho que é sempre um momento em que a gente precisa repensar, sabe? Repensar o que nós estamos fazendo, o nosso propósito. A gente está adequado, não está? O valor que a gente dá para as coisas, o quanto de cada situação tem o nosso tempo, a nossa energia, o nosso desgaste. Vale a pena, não vale a pena? Eu sempre interpreto, eu acho que nunca tem acaso, assim, acho que quando chega essas coisas, mesmo que quando não é diretamente, eu acho que sempre é um pedido da gente refletir e da gente corrigir rumos. Eu sempre entendo assim. Mas eu acho assim que a gente tem oportunidades de melhoria. Sempre temos oportunidades de melhoria. E esses momentos realmente são momentos que vão nos afetar, vão nos chocar, de alguma forma, ele vai fazer parte do nosso contexto. Seja um que olha mais de longe ou mais de perto, ou vivenciou alguma experiência, e aí isso aflora, e aí a gente pode pensar, realmente, o que isso tem a ver comigo aqui em Santa Maria? O que isso tem a ver comigo? O que é quando a gente vê assim, agora a gente tem esse impacto, mas aqui em Santa Maria teve alagamentos e tem alagamentos. Tem famílias aqui que também podem perder suas casas, que estão, e aí vem uma outra situação, que estão com as suas casas em lugar de risco. Eu sempre tenho um receio, claro, a gente aqui acontece muito pela posição geográfica, pelo relevo, acontece sempre muito vento, né, destruição, granizo, muita chuva sempre, mas toda vez que dá em toda época que tem muita chuva, eu sempre penso nos morros, guria. Eu sempre rezo para que eu não veja em Santa Maria as cenas que a gente viu tantas vezes em outros estados, aqueles morros deslizando e carregando tudo, casas e todas as edificações isso pela já frente. Aconteceu, né? Nesse 2002 que tu comentou, né? Sim. Ali no Peral, ali no Campestre, ali, teve que levou, né? Acho que levou umas 20 casas. Então, assim, aí tu tem que trazer muito para a consciência. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte? Porque não adianta a gente sensibilizar agora, pelo momento, e depois que esse momento passar, o que tu tá fazendo? Não, se sensibilizar, Núbia, com quem está longe. Exatamente. Sem atenção para quem está perto. Exatamente. Então, é uma coisa assim, nós somos muito bairristas. Eu sou muito do meu bairro. Então, tudo que a gente faz, os movimentos que a gente faz ali. Porque eu acredito que eu moro ali, e eu tenho que valorizar quem está ali. Né? Quando eu falei que levou uma ponte nossa ali, que a gente ficou completamente isolados, nesse momento, né, os vizinhos eram bem separados, assim, esse foi o momento que a gente precisa se unir e se fortalecer enquanto pessoas aqui. Então, hoje a gente tem um ciclo de amizade, a gente tem até um grupo, né, um grupo do pessoal que fica mobilizando ali, que é exatamente isso. Né? Eu trabalho com eventos, a Casa Círculo, toda a minha equipe é o pessoal dali, da minha região. Aí eu vou fazer eventos, o que tu vai botar suco, tu vai botar cachaça, tu vai botar espumante? Sim, eu vou botar o meu suco, a minha cachaça, a espumante eu vou botar do meu vizinho, que é a vinícola de Velho Amâncio, sabe? Então é exatamente isso, vou ajudar, a gente tem uma escola ali perto, que é super carente, que eles dão almoço a segunda-feira, né? Eles fazem o maior almoço, assim, e na sexta-feira, por quê? Porque é uma zona que é muito carente. Então, muitas crianças vão para a escola justamente para ter essa alimentação. Então, por que eu vou fazer uma doação para uma escola e não vou fazer para a minha que está ali? Porque ali é a minha história, é ali que eu estou construindo. Então, é muito isso. A gente precisa trazer para nossa consciência. O que tu está fazendo? Será que a gente está realmente reavaliando isso? A postura e a atuação da gente de forma individual e de forma coletiva. O nosso Estado, enquanto poder organizacional da sociedade, precisa... ele é responsável, então essa compreensão da responsabilidade do Estado, ela tem que acontecer. Então, se eu tenho uma casa no morro e lá não pode ter casa, eu tenho que dar jeito de tirar essas pessoas de lá, de colocar no outro espaço, num outro lugar, que elas possam reconstruir as suas vidas. Eu acho que essa alocação dessas pessoas em áreas adequadas de vivência
muitas vezes assim, pode ser, isso não é bem visto, deslocar pessoas, mas não é questão de ser bem visto ou não bem visto, é necessário fazer. Santa Maria tem uma quantidade de morros importantes, tem morros que vamos pegar ali, pro lado da Núbia, ali no Itararé, vamos pegar ali aquela região onde tem o monumento do ferroviário, ali nós temos casas que estão subindo o morro. Quer dizer, se você chegar para mim, a Defesa Civil diz, não, Débora, não tem problema nenhum, essas casas estão lá, está tudo certo, ok, mas será que realmente está certo? E quantos lugares nós temos em Santa Maria, em função da nossa área, né, da nossa geografia, que são lugares de risco, seja por ser lugares planos de alagamento, seja por lugares mais altos, que nós temos problemas de deslizamento. Então, quer dizer, por mais que nós tenhamos efeitos naturais que são imutáveis, vamos assim dizer, eles podem acontecer, nós precisamos estar preparados para isso. A partir da nossa realidade. Então, quando eu tenho pessoas em locais morando com casas em lugares de situação de risco, eu não posso ter isso. Por quê? Porque o evento tempo, eu não tenho controle, mas o evento onde as pessoas estão, eu tenho. Eu me lembrei agora de um depoimento de um especialista, daí no caso dos terremotos. Ele disse, é impossível prevermos um terremoto. Não há o que a gente fazer que possa prever essa catástrofe. Agora, o que a gente pode e deve fazer é construções, edificações que, em caso de terremotos, não desabem ou não aconteça. Então, né, e o que nós estamos fazendo nesse sentido, né? A gente já fez inúmeras reportagens no Grupo Diário sobre a situação dessas moradias à beira dos morros, colocando quantas famílias, a avaliação e tal. Mas hoje, por exemplo, eu vi o Adão Lemos da Defesa Civil falar que tem vários locais sendo monitorados e que talvez logo ali chegue a indicação de que é melhor deixar a residência por prevenção. Mas eu insisto, tanto nesse caso do Vale do Taquari, quanto o caso do terremoto lá no Marrocos, fazia 6 décadas que não acontecia naquela proporção. A gente não pode olhar para o passado e dizer, não, mas aqui isso não aconteceu nenhum, não teve um desabamento, aquela coisa que... teve ali com 10, 20 casas, mas era isolado. Não dá, gente. A natureza, o que acontece, a gente não tem o controle. O que está na nossa mão e a gente precisa fazer. Diante de tudo isso que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, qual é a minha parte nisso aí? O que eu posso fazer? Né, o que no caso, como empresa, a gente também precisa cobrar, né? Eu estou cobrando... Eu acho que tem várias lições, tanto individuais quanto coletivas, para a gente fazer. Exatamente. E o que eu ainda percebo muito, assim, é que tem isso é ótimo, é maravilhoso. Que coisa mais linda quando a gente vê essa onda de solidariedade, né? Que coisa mais linda. Mas e além disso, qual é o passo seguinte que a gente vai percorrer? Qual é o nosso dever de casa? Qual é o nosso dever de casa? Olhar a nossa Santa Maria e dizer, bom, nós em situação similar, o que aconteceria aqui em Santa Maria? Sabe, eu acho que esse exercício não é exercício assim de trazer a tragédia para perto de nós. Não, é justamente para conseguir agir antes, né? Exato. Então, quer dizer, se acontece um evento parecido aqui, quais seriam as proporções? Quais seriam as logísticas que a gente usaria para minimizar as consequências? Então, são reflexões e ações que eu acho que a gente tem que fazer enquanto sociedade civil, sociedade organizada, enquanto governo, o que vai ser feito, como vai ser feito. E enquanto CPFs, que nós também temos que fazer a nossa lição de casa. Agradecendo a sua companhia. Beijo grande, gurias. Tchau, tchau, gente. Jogo de Cintura.